E aí, pessoal, a percepção do mercado do futebol em relação ao Grêmio, os profissionais da bola em relação ao tricolor. O que houve com o clube que era referência há 6 anos atrás? São goleadas e goleadas. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora o assunto é mercadão da informática. Quer comprar aquele computador pronto entrega? Você tem na maior loja de informática do sul do Brasil. Lojas físicas em Porto Alegre, na Zona Sul, na Zona Norte, no Bourbon. Você tem todas as opções para comprar o seu computador, para montar o seu gamer e para fazer tudo o que você precisa nesse segmento. Você quer informática? Você tem o Mercadão da Informática. Conheça o site através aqui do link da descrição ou digite mercadãodainformática.com.br. Você vai ter o parceiro ideal nesse segmento. Aqui em casa, tudo que diz respeito à informática é Mercadão da Informática. Gente, o Grêmio perdeu o Grenal, a gente está muito incomodado com isso e, de alguma forma, a gente precisa tomar um caminho um pouco mais amplo, né? O que houve com o Grêmio? 9 de agosto de 2015, Grêmio 5, Inter 0. O Inter semifinalista da Libertadores e o Grêmio começando ou já com um andamento importante e um projeto muito sólido de futebol. Rui Costa era o diretor de futebol executivo. Roger Machado substituía Filipão. E o Grêmio ali começava a mostrar uma ideia de time. Michael, Wallace, Luan, Pedro Rocha, Everton na reserva, Douglas ainda veterano, Juliano. Depois o Grêmio tem uma instabilidade no time, o Roger sai, entra o Renato, entra o Kahneman, mas a ideia de time continua igual e o Grêmio ganha a Copa do Brasil no ano seguinte. Depois, em 2017, o Grêmio muda um pouco o time, bota o Fernandinho, que não jogava o Everton, o Grêmio ganha a Libertadores. E o Grêmio entra 2018 como a grande referência do futebol brasileiro. O time a ser copiado. A ser copiado. O Grêmio tinha a categoria de base, vendia jogadores por alto valor. Naquele momento o Grêmio vendia o Arthur por quase 40 milhões de euros. O Grêmio mantinha uma base estruturada de profissionais oriundos das categorias de base, Rogerinho, Rogerião, o Felipe do Canto, por exemplo, do departamento médico, o Henrique Valente da fisioterapia. O Grêmio mantinha essa estrutura. Mantinha. Sai da base, monta para cima, estrutura forte do departamento de futebol. O Rui já tinha saído, mas o Grêmio mantinha na figura do presidente Romildo Bolzão uma estrutura de trabalho. Aí vem 2019. 2018 o Grêmio já não ganha, mas o Grêmio podia ter ganho aquela Libertadores, tem aquele lance curioso lá dentro da arena, inclusive tinha trabalho para ganhar, mas começa a entrar nessa roda. Toma 5 do Flamengo e justifica como sendo o investimento do Flamengo. No ano seguinte, toma 4 do Santos na Libertadores. É a pandemia. No ano seguinte cai. No ano seguinte cai, já com um time devastado. Sobe em 22 pela força do poder econômico. Vem em 23, dá uma jogada de mestre aí no Soares e dá uma sobrevida. Que a gente está vendo hoje, que é só Soares. Soares deu a sobrevida. Não foi o trabalho. Não foi. O Grêmio não tem mais uma estrutura de funcionários importante. O Grêmio não consegue mais, de alguma maneira, ter essa sincronia base profissional. O Gustavo Nunes esse ano foi vendido sem ser titular. Ele só foi titular quando o Soteldo lesionou. No Grenal de ontem, de anteontem, nós tínhamos nenhum jogador entrou da base.
e nós perdemos o 4º Grenal consecutivo. Ou seja, nós sofremos uma goleada. Aquela mesma lá de 2015, inversa. Em cima exatamente de o Inter numa tentativa de trabalhar, porque também não tem consistência, mas o Grêmio claramente muito menor do que era. Nas conversas que eu tive com os profissionais, todos falam com uma certa surpresa até, sem entender o que está acontecendo, sem verificar o que está acontecendo de fato. Nota o declínio do Grêmio? Claro que nota, todo mundo viu. Mas justifica uma falta de projeto lá de 2014, 2015 e início de 2016. A falta de consistência no projeto. Claramente o último dirigente que o Grêmio teve não foi o dirigente das contratações do Michael, do Jeromel. As contratações que não são óbvias foi o Rui Costa. De lá para cá é o óbvio. Agora o Antônio Brum conseguiu sair um pouco da rotina e contratou jogadores que eu considero não óbvios, que são esses 3 meninos. Um deles sequer joga, entrou no Grenal nos últimos minutos. E, de alguma maneira, o Bright White, apesar do Bright White ser um alto investimento do ponto de vista de salário, assim como foi o Soares. Então, essa ideia de Grêmio, de construção a médio prazo, isso acabou. Isso acabou. Isso acabou. E o Grêmio precisa retomar isso. Nós temos que ter consciência das nossas dificuldades para, a partir delas, começar a reverter esse quadro. Neste momento, o que nós temos é um Grêmio que foi espelho e hoje fazem tudo para não copiar. Tudo. Olham o Grêmio para não fazer o que o Grêmio faz. Este é o ponto e esta é a verdade. Então está na hora da gente reverter isso. Reverter, refazer, recolocar, entrar numa outra rotina, numa outra lógica. E a partir daí, as coisas vão se refazer. O Grêmio precisa nesse momento deste entendimento. Olhar para si e tentar começar a mudar. Não é difícil ver o declínio. Não é difícil. E eu não falo nem daquele rebaixamento que é o rebaixamento do vagabundo, o rebaixamento do grupo descomprometido, que eu não posso nem olhar. Quando eu vejo uma foto do Diego Souza chegando em 2020 e uma foto do Diego Souza em 2021, termina para mim. Porque não conseguiram nem botar em forma os caras. E é o que está acontecendo hoje. Olha a foto do João Pedro em 2019, do João Pedro hoje, vocês vão entender. Então, dentro desse quadro que o Grêmio está colocado, chega a hora do Grêmio modificar suas rotinas sob pena de ficar para trás. Nós temos que conversar muito sobre financiamento no futebol, foi outro ponto importante que eu conversei ontem. Nós vamos falar hoje na live sobre isso. Financiamento no futebol, como é que nós vamos nos adaptar, aonde nós vamos nos colocar. A hora não é de contratar jogador médio. Se o Grêmio quer competir com quem está entrando com o SAF sem vender a sua estrutura do departamento de futebol, o Grêmio precisa se estruturar na base, precisa usar mais a base para ter mais dinheiro. É matemática. Agora, contratar jogador médio, reclamar que os caras têm mais dinheiro, se colocar e não fazer nada, aí não, né? Aí não, né? Então, o Grêmio repete, de alguma maneira, algumas condutas que colocaram o Grêmio nesse lugar. E é sobre isso que nós estamos falando. Mas o importante é a fotografia. O que era e o que é. E aí é só olhar quem participou desse declínio. Se o Grêmio não olhar isso, não vai sair do lugar. É escancarado o que está acontecendo.
E acho que aí a gente pode também colocar nas pessoas. Tem que colocar nas pessoas, sim. Quem acertou e quem errou. Porque nós éramos referência e nós não somos mais. Isso é fundamental se a gente quer crescer. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.